Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Lima, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, da associada UFES. Inicialmente, eu quero deixar cá para vocês a minha temática, que é impactos socioambientais oriundos da cerâmica vermelha, uma análise a partir do contexto escolar na comunidade do povoado Puxica, em Itabaianinha, Sergipe. Esse trabalho é um recorte da minha dissertação, a qual é orientada pela professora Anésia Maria Fonseca Barbosa. O meu trabalho está encaixado no projeto estruturante Instituições e Ambiente. Na introdução, eu trago como marca inicial as interferências antrópicas. As interferências antrópicas se intensificaram bastante nos últimos tempos e principalmente se iniciaram em 1970, quando a produção começou a se elevar de forma significativa, usando o desenvolvimento técnico e científico, que aprimorou as técnicas de fabricação, o que gerou a crise ambiental, porque o processo de intensificação da produção gerou impactos significativos no meio ambiente. E aí eu denomino de irracionalidade para mim, enquanto pesquisadora, por entender que a logística da produção não levou em consideração os fatores de risco para o meio ambiente. E aí, dentro disso, eu trago a cerâmica vermelha como uma das... como um reflexo de todo esse contexto que eu retratei, porque a cerâmica vermelha também não leva em consideração o meio ambiente, nem as fragilidades desse ambiente. E aí, para refletir melhor em relação a essa cerâmica vermelha e os impactos que ela desencadeia no meio ambiente, é necessário um aprofundamento teórico, uma contribuição, dando assim uma contribuição social e disseminando isso no contexto escolar, ou seja, trabalhando esse reflexo na educação, porque entendendo que a educação é o marco inicial para que o sujeito ele construa em si uma mentalidade melhor em relação às problemáticas que ele vive no dia a dia. No caso, nesse sentido, eu trago a comunidade do povoado Puxica e a escola trabalhando na escola dessa comunidade. E aí, por falar de impactos, a cerâmica ela desencadeia impactos tanto no solo como na água, bem como no ar. Como objetivo geral, analisar os impactos socioambientais oriundos da cerâmica vermelha na comunidade do povoado Puxica. Métodos e procedimentos. A pesquisa é de caráter descritiva, pois o objetivo é descrever os fenômenos, bem como observar, registrar, analisar e interpretar esses fenômenos, utilizando de algumas técnicas, como formulário documental e bibliográfica, bem como visando as técnicas utilizadas para efetivação, visando um melhor resultado e um melhor dado referente a essa área, ou seja, entender melhor como a comunidade percebe as problemáticas geradas pela cerâmica vermelha, baseando-se assim em Lakatos e Marconi. Produção de cerâmica vermelha e sua relevância socioespacial. Inicialmente, eu trago a caracterização da área de estudo. Itabaianinha, ela está localizada na microrregião de Buquim. É uma cidade que possui mais ou menos 43 habitantes, segundo o último censo do IBGE. É uma cidade que tem sua economia baseada na produção têxtil e principalmente na ceramista. É uma cidade que se desenvolveu a partir dessas duas produções, principalmente da ceramista. E é uma cidade que tem características de um desenvolvimento econômico de forma irracional, porque por produzir intensamente em relação às cerâmicas, ela acabou não criando um plano de manejo para que essas cerâmicas pudessem implementar.
ou seja, o município ele não tem um plano de manejo de recuperação das áreas que foram afetadas e que estão sendo afetadas pelas cerâmicas. Produção de cerâmica vermelha ainda, nesse tópico, o processo geohistórico de Itabaianinha. Itabaianinha, segundo a contação popular, é uma cidade que recebeu esse nome de tropeiros vindos de Itabaiana. É uma cidade que recebeu essa denominação, segundo a contação popular, porque era uma cidade de pedras miúdas, segundo a contação, e que, devido a isso, os tropeiros que se arranchavam debaixo de um tamarindeiro da então cidade colocaram o diminutivo Itabaianinha, que, como eles vinham de Itabaiana, então colocaram Itabaianinha. Isso conta a contação popular. Em relação à geohistória das cerâmicas, as cerâmicas nem sempre foram mecanizadas. Inicialmente, se começaram com as olarias. As olarias utilizavam mão de obra pesada para desenvolver toda a produção, gerando mais emprego. Passou-se o processo de industrialização das cerâmicas e elas passaram a ter um reflexo bem maior em sua produtividade, diminuindo, de certo modo, a mão de obra humana e passando a adquirir a mecanização, o que desenvolveu a perda de um pouco de emprego, mas que aumentou a produtividade de forma significativa. E aí, para trabalhar toda a problemática da cerâmica vermelha, bem como o contexto da cerâmica e sua relevância para o município, foi desenvolvida uma ação pedagógica, que foi o caminho de contato com a escola, para que eles pudessem ter uma noção melhor dos reflexos que a cerâmica desencadeia para a comunidade nesse sentido e para o município. Aqui foi a primeira ação da teoria prática, educação ambiental, em vez de processo de aprendizagem na escola formal. O primeiro contato foi o compartilhamento de conceitos e conhecimento. Esse momento foi de discussão, de apresentar qual a proposta de trabalho, de extrair um pouco deles também o que eles tinham em perspectiva da cerâmica, qual a importância dela, daquela indústria para eles, para as famílias deles. Então, foi um momento de troca de experiência e de sondar a compreensão deles em relação à cerâmica vermelha. No segundo momento, realizamos uma visita técnica a uma cerâmica próxima à comunidade, na qual eles levaram questionários para poder entender melhor a produção, entender quanto custa o milheiro do bloco, quanto custa a carrada de argila, qual material é mais utilizado, qual é o menos utilizado, dentre outros aspectos bem pertinentes para o contexto e o entendimento deles. Foi um ponto muito importante porque eles dificilmente saem da escola, então para eles foi um divertimento também, né? Porque você trabalhar teoria e prática não é um reflexo muito pertinente na educação pública. E aí, por fim, na volta, em um outro dado momento, foi a construção de possíveis intervenções socioambientais. Então, eu pedi que eles fizessem um pequeno texto, colocando para mim, né, colocando como seria possível diminuir os impactos socioambientais, o que seria possível fazer, entendendo que eles também me relataram isso, que não se pode tirar a cerâmica da comunidade. O que se pode fazer é conviver melhor com ela e, querendo ou não, desenvolver alguma ação para que mitigue os impactos que ela acaba desencadeando na comunidade. Então, os relatos são muito interessantes porque eles sempre destacam a importância da cerâmica, mas que precisa de uma intervenção para o melhor desenvolvimento dessa produção.
Aí, nas considerações finais, eu trago a degradação socioambiental como um ponto que se reflete bastante na pesquisa, bem como a relevância econômica da produção mineral, já que ela tem um reflexo significativo no município e na comunidade, e a necessidade de um plano de manejo do solo para aquelas áreas que ficam expostas sem uma devida adequação àquele ambiente, já que é extraído argila, mas não é desenvolvido nenhum reflorestamento, nenhum aproveitamento daquela área de outra forma. Aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigada.